Olá, meu nome é Bárbara Aguiar e esse é o canal Aguiar Minhas Finanças. Hoje eu vou falar para você sobre 6 passos importantes para vencer a procrastinação em 2022. Vamos lá? Olá, vamos falar sobre os 6 passos para vencer a procrastinação em 2022? A procrastinação é o ato de você viver adiando alguma coisa, seja uma ação, uma decisão, até mesmo uma reunião. E isso a gente consegue vencer aplicando esses 6 passos que eu vou falar aqui para vocês, de uma forma muito sucinta, porque os nossos vídeos são curtos e práticos. Mas se você quiser saber mais sobre isso, dá um pulinho lá no site da Forbes, nas matérias dessa semana, e você vai saber mais sobre o assunto. A primeiro, é importante a gente entender que a procrastinação traz algumas coisas muito ruins para o nosso dia a dia, que é o estresse, a sensação de culpa. Quando você sabe que está devendo alguma coisa a alguém que você ficou de fazer, e você passa por aquela pessoa, e toda vez que você passa pela pessoa, você lembra, e quanto mais o tempo vai passando, mais sem graça você fica, e aí você já não quer mais passar por aquele lugar, você já não quer mais encontrar com aquela pessoa, e começa a correr daquela pessoa com medo de dizer para ela que você ainda não entregou aquela atividade ou fez aquele favor que ela está esperando de você. Então, o primeiro ponto que a gente deve estudar para vencer a procrastinação é o autoconhecimento. A gente deve saber o que acontece na nossa mente quando a gente procrastina alguma coisa. A gente tem que se conhecer muito bem para entender o porquê da gente não querer executar determinada tarefa. Vou te dar um exemplo. Eu adoro ler, tenho um hábito de ler demais. E eu percebi que num determinado momento eu estava evitando ler. Eu vi que tudo que eu queria fazer, eu tinha vários livros, uma lista de livros, e aí eu vi que eu estava procrastinando aquela tarefa. E eu parei para me questionar, né? Eu falei, por que eu estou procrastinando se eu gosto tanto de ler? Eu adoro ler. Pego um livro, eu posso ficar o dia inteiro lendo, que eu estou numa boa, estou curtindo a vida. E aí eu percebi que eu estava com uma dificuldade de ler no ambiente que eu tenho na minha casa, porque a iluminação estava ruim. Então, o meu cérebro já sabia que quando eu pegasse meu livro e fosse para aquele cantinho, eu ia ter muita dificuldade. Aí o que eu fiz quando eu identifiquei isso? Fui lá, melhorei a iluminação, li o dia inteiro e acabei com aquele problema que eu estava tendo de procrastinar aquela atividade que eu tanto gostava. A gente procrastina até coisas que a gente gosta de fazer. Você tem que identificar o porquê de você estar procrastinando, o que está te levando a isso, para você poder vencer aquele desafio. E uma coisa importante, muito importante, às vezes você também vive adiando aquela tarefa porque você é perfeccionista. E aí você sempre acha que tem que dar mais um ajuste, fazer mais um ajuste, melhorar um pouco mais. Isso também faz com que a gente procrastine. Todo perfeccionista é um pouco procrastinador. Então avalie o que está te levando a essa situação e corrija, porque você vai se sentir muito melhor. O segundo ponto muito importante para você ver, o segundo passo muito importante para você vencer a procrastinação é você começar pelas tarefas menores. Executa as tarefas menores, que você já começa a dar para o seu cérebro uma sensação de que você está resolvendo, de que você está progredindo. Então isso faz com que você também tenha mais vontade de continuar, você se estimule. Por exemplo, quando a gente quer fazer uma dieta, perder peso, o que faz a gente procrastinar? A gente pensa que, olha, eu tenho que perder 10 quilos, é muita coisa. Só que você não adquiriu aquele peso todo na última semana, você levou algum tempo. Então, o que você deve fazer? Distribui esses 10 quilos em semanas, em meses, e aí você vai vendo que você precisa perder um pouquinho a cada semana, um pouquinho a cada mês, e você vai avançando aos poucos. Eu costumo dizer para as pessoas que eu dou mentoria, que você deve se preocupar em avançar 1% por dia, que você deve se preocupar em enriquecer R$1 por dia, porque a cada dia que você enriquece, que seja bem pouquinho, você não está perdendo, você não está regredindo. Então você está indo devagar, mas com constância. E isso é super importante para você vencer a procrastinação. Uma outra técnica muito aplicada para vencer a procrastinação é começar pela tarefa mais difícil. Às vezes a gente fica adiando por achar que aquela tarefa é muito complexa, muito complicada, ou ela é muito extensa. E a gente acaba deixando para depois e a gente acaba não executando o que viria na sequência. Então a dica que eu te dou é: resolva uma tarefa importante ou complexa daquela que você está temendo chegar perto.
resolva pela manhã. Coloque essa tarefa como a sua primeira do dia. E aí, todos os dias você vai executar uma tarefa difícil. As outras serão mais fáceis, então você vai ter mais vontade de executar. E aí, conforme a gente falou no segundo ponto, à medida que você vai executando as tarefas, você vai sendo estimulado a executar outras mais. Então comece pela mais difícil e você vai ver que o restante vai vindo naturalmente. Outro ponto muito importante, evite distrações. Quando você sabe que será interrompido o tempo todo, você nem se estimula a começar algo que exija muita concentração. O Instituto de Tecnologia americano fez uma pesquisa e identificou que mesmo que o celular não esteja em uso, só o fato dele estar perto de você faz com que o seu rendimento, a sua performance caia em até 20%. Que o nosso celular ele foi desenvolvido para nos ajudar. A partir do momento que ele está trazendo uma perda na tua produtividade, você tem que rever o tempo de uso. Existem alguns aplicativos que você pode usar para bloquear, né, as mensagens, para que as notificações não cheguem. Hoje a maioria dos celulares tem o modo foco, que você pode ativar. Os computadores também têm esse modo foco, onde você diz por quanto tempo você não quer ser interrompido. Há pouco tempo, alguns anos atrás, né, não tão pouco tempo, mas alguns anos atrás, ninguém tinha celular. E a gente estava acostumado a não ser acionado nem responder tudo de imediato. Hoje o celular trouxe muito benefício, mas também trouxe esse malefício. A gente às vezes acha que tem que responder na hora, que você tem que falar na hora, que na hora que a pessoa comentou a sua foto você tem que responder. Você tem que avaliar se isso está trazendo perda na tua produtividade, não está te fazendo bem. Então você não tem que fazer da forma como todo mundo faz. Você tem que fazer o que é bom para você. Se você não está conseguindo se desenvolver, não adianta você ter um monte de seguidores, não adianta você se preocupar com a sua rede social e não conseguir dar conta das tarefas que você tem que desenvolver no seu dia a dia. Então coloca na balança, identifique o que é prioridade, reveja, né, os seus conceitos sobre o que é prioridade na sua vida e elimine as distrações o máximo que você puder. Use a lei da eficiência forçada. Essa lei nos diz que a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente tem para fazer dentro daquele tempo que a gente determinou. Sempre vão ficar tarefas para um segundo momento. Então você tem que identificar o que é crítico, colocar sua energia naquilo que você tem que resolver. O que você não precisa resolver naquele momento, você vai, remarca, você reagenda, passa para uma outra pessoa. A gente tem uma matriz muito conhecida, que é a matriz de Eisenhower, que ela pode te ajudar nessa priorização das tarefas. A lei da eficiência forçada deixa muito claro que a gente nunca vai conseguir cumprir todos os desafios que a gente colocou na nossa agenda naquele dia. Então não fique estressado achando que você é a pior pessoa do mundo que não consegue cumprir uma listinha de tarefas. Provavelmente, se acontece isso com muita frequência, é que você está colocando muito mais tarefas do que você poderia dar conta. Desenvolva um método de priorizar o que você tem que fazer naquele dia. E o restante vai ficar sim para o outro dia. E se passou uma semana, você não entregou aquela tarefa, você não desenvolveu, e aquilo não impactou na tua produtividade, está na hora de você parar para analisar se realmente é importante manter aquela tarefa na sua lista. Porque às vezes ela fica ali só sugando a tua energia, mas ela não vai trazer nenhum resultado prático para o teu dia a dia. Então reavalie suas atividades e veja o que é realmente importante. A última técnica importante demais para qualquer situação, qualquer profissão, é você saber otimizar o seu tempo. Quando você sabe otimizar o seu tempo, o ideal é que você não se concentre na mesma atividade por mais de 40, 50 minutos. E aí o que pode te ajudar muito em relação a isso é a técnica Pomodoro. Se você não conhece, dá uma pesquisada no Google para você ver como funciona. Basicamente, a técnica Pomodoro diz que você tem que fazer um esforço contínuo por determinado período e fazer pequenos intervalos. Depois de uma determinada quantidade de períodos, os intervalos aumentam. E aí é de acordo com cada um tempo padronizado, mas eu acredito muito que, como somos seres individuais, você tem que analisar o que é bom para você. Então, quando eu comecei a aplicar a técnica Pomodoro para os meus estudos, os intervalos que eu fazia eram de 40 minutos, que é o indicado pela maioria dos cientistas que estudam o nosso cérebro. Só que para mim, 40 minutos estava me atrapalhando. Quando eu estava assim, naquele clímax da atenção, o Pomodoro me cortava e eu tinha que trazer tudo, parar, fazer um intervalo e depois começar do zero. Então, para mim, esse momento de
começar de novo, eu gasto muita energia. Então eu prefiro fazer intervalos de 10 minutos, mas com tempos maiores, com períodos maiores. Em regra eu uso 1h30, que para mim tá ótimo, é o tempo de beber 500 ml de água, 400, enquanto eu estou lendo, enquanto eu estou fazendo determinada tarefa. E quando o Pomodoro me alerta que meu tempo se esgotou para fazer o intervalo, já está na hora de ir lá no toalete, encher o copo de novo e voltar e começar outra vez a minha rotina. Essa técnica para mim funciona muito e eu acredito que você deveria aplicar e testar. Tudo é teste. Você testa para ver se com você também vai dar certo e se der certo você continua aplicando na tua vida, melhorando, adaptando para a tua realidade. Aí é de acordo com o que cada um consegue manter no seu dia a dia. Eu espero que essas técnicas te ajudem a ter uma produtividade maior. Vai lá na Forbes e leia com mais detalhes tudo que a gente conversou aqui. E se você estiver já aplicando alguma coisa dessas, coloca aqui embaixo nos comentários. E por favor, divulga meu canal. Se você gostou desse vídeo, divulga para os seus amigos, para eles aprenderem essas técnicas. Curte aqui embaixo também o vídeo. Isso vai me ajudar a ter mais visibilidade no YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E me diz aí qual é a técnica que você vai aplicar e a que você já aplica na sua vida.